Segundo Samuel, capítulo de número 8, as vitórias de Davi sobre diversas nações, ou várias nações. O capítulo de número 8, na verdade, ele fala e trata de todo o desenvolvimento do reino de Davi. Porque quando nós lemos e chegamos ao capítulo 7, você já deve ter percebido, os capítulos 5, 6 e 7, eles trabalham em cima de uma época bem centralizada. Só que do capítulo 6 ao capítulo 7 existe um largo espaço de tempo que nós não conseguimos avaliar assim a olho. E da mesma forma, o capítulo 8, ele traça um compêndio com todas as vitórias de Davi, que fez, na verdade, com que o seu reino fosse estabelecido. Mas essas histórias não estão propriamente em ordem cronológica, aquilo que nós sempre falamos. O capítulo 8 ele atende uma necessidade de mostrar que Deus havia estabelecido o reinado a Davi. E depois vai chegar ao capítulo 9, vamos retroceder a história de do filho de Jonatas, e aí por diante, até chegarmos ao capítulo 11, onde começa a decadência de Davi. Mas o capítulo 8 diz assim: e sucedeu depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presente. Vamos entender. Aqui é um relato de todo o desenvolvimento de Davi. E Davi prevaleceu contra todos os seus inimigos. Davi nunca experimentou uma derrota na peleja. Nunca perdeu uma batalha sequer. E esse capítulo 8, na verdade, ele está mostrando a expansão do reino davídico. Os reinos que Davi dominou, como é o caso aqui da Filístia e de Moabe. Só que de Moabe ele fala que mediu com cordel. E depois fala que os mediu com 2 cordéis. E depois com 1 cordel. Essa questão da imagem do cordel, da figura de linguagem, cordel é como se fosse uma fita métrica, você vai entender. Quando diz que ele mediu com 1 cordel para deitar por terra, e com 2 cordéis para matar, e com cordel para deixar em vida, está falando de 3 tipos de situação. Quando havia uma invasão inimiga, você tinha aqueles que morriam na peleja, você tinha aqueles que se submetiam e você tinha aqueles que eram levados como escravos. Então, na verdade, aqui está dizendo que Davi usou de métodos dentro do povo moabita. Por isso que quando fala, ele mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, na verdade, fizeram de prisioneiros. E os mediu com cordéis para os matar, os que foram sentenciados à morte. E com cordel inteiro para os deixar com vida, aqueles que ficaram vassalos dentro do reino. Então, na verdade, os moabitas foram tributários de Davi. E Davi, na verdade, ele fez o que? Ele administrou esse reino de Moabe, assim como da Filístia e outros que nós vamos falar aqui no verso 3. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. O reino de Zobá, se tiver um mapa, fica lá na extremidade norte de Israel. Então aqui você tem todos os vizinhos de Israel que foram dominados por Davi. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Jarretar, colocar os animais em fila, um atrás do outro, e levar como despojo. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Vamos entender. Aqui fica claramente relatado que Davi estabeleceu seu reino. Depois de conquistar o reino de Zobá,
ele dominou também os sírios em Damasco. Damasco era a capital. E ali ele foi expandindo cada vez mais o seu reino. E perceba, às vezes, uns que iam socorrer os outros acabavam a cair na malha fina e tornavam-se também tributários de Davi. E sempre que fala levando presentes, presente aqui não é presente de agrado. Presente aqui é, na verdade, os impostos e o dinheiro que você tinha que pagar, uma carga tributária que o rei conquistado, que se tornava vassalo, devia pagar ao rei conquistador, no caso aqui Davi. E o grande segredo está no final do versículo 6. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Quer dizer, tudo que Davi fazia, Deus estava por trás dele. 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido. Porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Porque na verdade, esta visão que nós temos aqui é de que muitos inimigos dos inimigos de Davi faziam gratidão para com Davi, como o rei de Toi. Ele automaticamente, ele veio, quer dizer, Toi, rei de Ramate, ele automaticamente, ele ficou satisfeito porque Davi fez um trabalho para ele. Porque o rei Hadadezer fazia de contínuo guerra contra Toi. Então o que acontece? Ele, Toi, enviou, melhor dizendo, o seu filho, Jorão, até Davi para agradecer, porque Davi, ele havia feito um grande serviço em favor do rei Toi. Então isso aqui mostrava que Davi, ele indiretamente, ele tirava opressores de sobre povos de poder inferior. E aqui fazia-se um trabalho. Tanto é que ele traz vasos de presente, vasos de prata, de ouro, de bronze, que são, na verdade, os três metais mais valiosos da época, da antiguidade. 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. Por que isso? Porque, na verdade, sempre que você ia para a peleja e trazia um despojo, aí no caso de Davi, parte do despojo pertencia a você ou o homem de guerra, no caso. Mas outra parte do tesouro era direcionada ao tesouro do Senhor. Então havia o tesouro do rei e o tesouro do Senhor. E aqui no versículo 12 fala a relação das nações dominadas, da onde Davi já havia saqueado muitos despojos e consagrados ao Senhor e ao seu tesouro. 12. Da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Então, se você tiver uma visão, um mapa, você vai ver a Síria lá em cima, Moabe e Amon à direita do mapa, você olhando de frente, que é o Oriente. Os filisteus ficam à esquerda, Amaleque, que fica embaixo, que são descendentes de Esaú, e Hadadezer, rei de Zobá, é lá em cima no norte. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber a 18.000. Vale do Sal é a região do Mar Morto, por isso que assim é chamado Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e em todo Edom pôs guarnições. Edom é aquele território ao sul de Israel, onde ficavam os edomitas descendentes de Esaú. E todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Então veja, lá no 6 diz que o Senhor guardava Davi. Aqui diz que o Senhor ajudava Davi. Isto mostra o quê? Que todas essas dominações e conquistas eram realizadas pelo poder de Deus na vida de Davi. Versículo 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Isso quer dizer, era um rei justo, um rei que realizava a plena vontade de Deus. 16. E Joabe, filho de Zeruia,
era sobre o exército. Aqui tem uma relação do Estado-Maior, no versículo 16, 17 e 18. Esse era o Estado-Maior de Davi, no plenitude, no auge do seu governo. Joabe era justamente o general do exército. Josafá, que fala filho de Ailude, era cronista. O cronista era o responsável pelos registros de todos os feitos que aconteciam em um reino, em determinado sistema. Aí vem Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar. Eles eram sacerdotes. E tem o Seraías, que era o escrivão. O escrivão era aquele que redigia os documentos oficiais do reino. No caso, sendo ele Seraías escrivão, ele era responsável por toda a parte da legislação, das leis, dos requerimentos, etc. 18. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus. Olha, Benaia, ele era chefe de dois grupos, quereteus e peleteus. Vejamos, quereteus e peleteus, eles têm uma origem de grupos mercenários. Aqueles grupos mercenários que acompanhavam Davi quando ele fugia de Saul, lembra? Lá na caverna de Adulão, aquela turma toda mesclada. Então os quereteus e os peleteus eram grupos de estrangeiros, na sua grande maioria ligado aos filisteus, mas que estavam debaixo da guarda, ou melhor, da mão de Benaia. E Benaia aqui era justamente ele que fazia a administração dos quereteus e dos peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Por quê? Os filhos de Davi, eles eram da realeza, eles eram da nobreza, então eles eram considerados como príncipes. Mas vejamos, aqui no capítulo 8, nós temos o quê? Um relato das diversas vitórias de Davi, e mais uma descrição do seu estado-maior, general de exército, cronista, escrivão, sacerdotes e por aí vai. Então, capítulo 8, uma grande narrativa a respeito da prosperidade do reino de Davi. Agora, como eu falo, isso aqui é um grande resumo que, na verdade, se atém mais à frente ao final, a totalidade da vida de Davi. Mas este foi 2 Samuel, capítulo de número 8.